Olá! Hoje eu vou falar sobre ângulo ao centro, ângulo inscrito e as propriedades da circunferência. Não percam! Para começar, vou então relembrar o que é um ângulo ao centro, que eu já tinha falado na última aula, mas vou novamente explicar. Então, é muito simples. Basicamente, o ângulo ao centro temos uma circunferência e o ângulo tem que ter o seu vértice tem que coincidir com o centro da circunferência, como é o caso deste aqui. E este aqui então é um ângulo ao centro. Na última aula eu já tinha também explicado como calcular o comprimento deste arco. E hoje vou então falar em como calcular não o comprimento, mas sim a amplitude deste arco. Para isso nós apenas precisamos saber a amplitude deste ângulo. Neste caso vamos imaginar que este ângulo é 50 graus, é muito simples, a amplitude do arco, uma vez que isto é um ângulo ao centro, vai ser também 50 graus. Ou seja, quando temos um ângulo ao centro, a amplitude do seu arco vai ser igual à amplitude do ângulo. E agora vou explicar o que é um ângulo inscrito. Um ângulo inscrito basicamente é um ângulo em que o seu vértice coincide com um ponto da circunferência. Ou seja, o seu vértice pertence à circunferência. E neste caso, como é que eu faço para calcular a amplitude do arco? É muito parecido, só que em vez da amplitude ser a mesma, imagino que aqui é 50, em vez da amplitude do arco ser a mesma, vai ser o dobro. Ou seja, visto que aqui é 50 graus, aqui vai ser 100 graus. E basicamente é isto que precisam de saber. E obviamente que aqui, se for ao contrário, que se soubermos que a amplitude deste arco é 100 graus, já sabemos automaticamente que a amplitude do ângulo vai ser 50 graus. Então, basicamente, o que precisam de saber é que ângulos ao centro, a amplitude do ângulo é igual à amplitude do arco, ângulos inscritos, a amplitude do ângulo é metade da amplitude do arco. Agora vou falar de algumas propriedades dos ângulos, vou falar de 5 propriedades. E então, a primeira propriedade é que a ângulos iguais correspondem a arcos iguais e cordas iguais. A corda é este segmento de reta que passa aqui. Então, vou, por exemplo, desenhar aqui um ângulo igual a este, que neste caso é igual porque é verticalmente oposto, mas se tivéssemos outro ângulo aqui, desde que tivesse a mesma amplitude, a regra era a mesma. Então, se a amplitude deste ângulo é igual à deste, significa que a amplitude do arco vai ser também igual. E, por sua vez, o comprimento da corda vai também ser o mesmo. Se esta aqui for 5 cm, esta aqui vai também ser 5 cm. E aqui nos ângulos inscritos, exatamente a mesma coisa. Se houverem dois ângulos que partilhem o mesmo arco, partilhem ou que tenham a mesma amplitude, automaticamente o ângulo também vai ser igual a outro ângulo. Ou seja, e a corda a mesma coisa, vai ter o mesmo comprimento. Neste caso é a mesma, por isso obviamente tem o mesmo comprimento. Então essa é a primeira propriedade, que a ângulos iguais correspondem cordas e arcos iguais. E vice-versa, a arcos iguais correspondem ângulos e cordas iguais. Agora vamos passar para a segunda propriedade. E para isso vou apagar estas circunferências aqui. A segunda propriedade é então que, se tivermos um ângulo inscrito numa semicircunferência, ou seja, tenho aqui uma circunferência e vou dividi-la a meio. E se então nesta semicircunferência tiver um ângulo inscrito, como este aqui, isso significa que a amplitude deste ângulo vai ser 90 graus. E porquê? Porque ao estarmos a dividir a circunferência a meio, uma vez que a amplitude de toda a circunferência é 360 graus, metade vai ser 180 graus. Ou seja, a amplitude deste arco é 180 graus. E, como vimos há um bocado, a amplitude do ângulo inscrito é sempre metade da amplitude do arco que lhe corresponde. Ou seja, metade de 180 é 90 graus. Então, a amplitude deste ângulo vai ser obrigatoriamente 90 graus. E esta é então a segunda propriedade. Diz-nos então que, se tivermos um ângulo inscrito numa semicircunferência, a amplitude do seu ângulo vai ser 90 graus. A terceira propriedade é que, se tivermos novamente uma circunferência,
e traçarmos duas cordas paralelas, então isso significa que estes dois arcos vão ter a mesma amplitude. Por exemplo, se este aqui for 40 graus, este aqui também vai ser 40 graus. E a mesma coisa para as cordas correspondentes, ou seja, esta corda aqui vai ter o mesmo comprimento do que esta. Se esta aqui for 2 cm, esta aqui também vai ser 2 cm. E então esta é a terceira propriedade, que diz-nos que se tivermos duas cordas paralelas, os ângulos e as cordas correspondentes vão ter a mesma amplitude e o mesmo comprimento, no caso das cordas. Vamos agora então para a quarta propriedade. A quarta propriedade é, se tivermos novamente uma circunferência, qualquer reta tangente a esta circunferência que por aqui passe vai ser perpendicular ao raio ou ao diâmetro no ponto de tangência, ou seja, aqui vai formar um ângulo de 90 graus. E por fim, a quinta e última propriedade é, tendo novamente uma circunferência, e se traçarmos aqui um diâmetro, passa aqui no centro, uma corda que atravessa o diâmetro formando um ângulo de 90 graus, significa que esse diâmetro está a dividir essa corda em duas partes iguais, ou seja, neste caso, este lado mede o mesmo do que este lado. E então, basicamente, são estas as propriedades que precisam de saber. Agora, por fim, vou rapidamente fazer um rápido exercício a resolvê-lo para aplicarmos algumas destas propriedades. E então o exercício é o seguinte: temos aqui uma circunferência em que temos traçado um diâmetro. Vou pôr aqui o centro, um ponto de C. E agora temos aqui uma reta tangente que cruza o diâmetro no ponto de tangência e ainda, formado por este diâmetro, temos aqui um ângulo inscrito, cujo vértice vou chamar de ponto P. E sei ainda que a amplitude que vai desde este lado do ângulo até à reta tangente é de 50 graus. E a pergunta então é, qual é a amplitude deste arco aqui? Vou pôr um X. E agora, se quiserem então, podem pausar o vídeo para tentar resolver e eu vou já então dar a explicação. Isto basicamente ao início pode parecer muito difícil, mas se formos a ver é muito simples, basta aplicar algumas das propriedades que eu tive a falar há um bocado. E a primeira é, nós sabemos que para saber a amplitude deste arco, primeiro temos de saber a amplitude deste ângulo. E então isto é muito fácil. Há um bocado numa das propriedades eu disse que quando um diâmetro cruza uma reta tangente num ponto de tangência, que é este caso, significa que aqui vai formar um ângulo de 90 graus, um ângulo reto. E então, se aqui já temos 50 graus, para formar o resto, para chegar aos 90, faltam 40 graus. E assim, somando 40 mais 50, já temos um ângulo de 90 graus, que é então este aqui. E então já sabemos que a amplitude deste ângulo é 40 graus. Mas o que nós queremos saber é qual a amplitude deste arco. Então, muito simples, basta aplicar a primeira propriedade de que falei, que é, diz-nos que quando temos o ângulo inscrito, a amplitude do arco vai ser o dobro da amplitude do ângulo. Então, se este ângulo aqui é 40 graus, a amplitude do arco vai ter que ser 80 graus. Como veem, é muito simples. E agora, imaginem que temos aqui outro ângulo. Vou traçar aqui este ângulo aqui. E eu quero saber a amplitude dele. Também é muito simples, visto que eles partilham o mesmo arco de 80 graus, significa que este ângulo vai ter também que ser 40 graus, pois partilham o mesmo arco. Então, e agora uma última pergunta. Vou ainda desenhar outro ângulo aqui, este aqui. Isso pode estar um bocado variativo, mas o que eu quero saber agora é a amplitude deste ângulo. E é muito simples, visto que isto aqui é um ângulo ao centro e que o seu arco é de 80 graus, significa que a amplitude do ângulo vai ter que também ser 80 graus. E, como veem, isto é o género de exercícios que podem vos aparecer de modo a aplicarem algumas das propriedades que eu falei. E pronto, por hoje é isto. Obrigada por terem assistido. Se tiver alguma dúvida, deixem nos comentários e até à próxima.